Numa distribuição Lights Filmes. Cisne Selvagem. Versão brasileira BKS. Num reino muito distante, vivia um rei muito bondoso. O rei era viúvo, mas seus filhos bonitos eram uma bênção. Todos os príncipes eram bem-humorados, estudiosos, alegres, ágeis e fortes como leões. Sua única filha, Elisa, era dócil e bela. Embora o rei amasse todos eles profundamente, Elisa era a mais querida de todos. A rainha havia morrido muito jovem e os filhos mal se lembravam dela, mas o rei viúvo se lembrava dela e muitas vezes sentia-se solitário. Mas com o tempo resolveu casar. Acreditava que a nova rainha pudesse ser uma mãe carinhosa com seus filhos. Ele jamais imaginou que ela fosse uma feiticeira malvada, ávida pelo poder e sem amor algum para dar. A nova rainha detestava os filhos do rei, a atenção e afeto que este lhes dedicava. O ódio que a rainha sentia aumentava como fogo a cada dia. Estes lugares são reservados para os hóspedes do rei, falou bruscamente. Muitas vezes usava de sua crueldade para ferir e envenenar o coração do pobre rei. Como são barulhentos e impertinentes! Mas o tempo foi passando e o rei deixava-se influenciar pelo charme da esposa e, lamentavelmente, foi se esquecendo totalmente dos filhos. Elisa possuía um coração puro e inocente e a rainha a odiava mais que aos outros. Não demorou muito para a rainha fazer um acordo secreto com um casal de camponeses para que Elisa fosse morar com eles numa fazenda. Logo na primeira manhã que o rei partiu para caçar, a rainha chamou o casal e tirou Elisa brutalmente da cama. Você irá embora com essas pessoas. Mas o que papai vai dizer? Seu pai também quer assim. Você aprenderá a ser mais humilde e a se arranjar com o pouco que receber. Elisa gritou desesperada. Me ajudem, queridos irmãos, por favor, me ajudem. Albans, Valdemar, Cal. Os meninos ouviram os gritos dela e correram para a janela para ver o que estava acontecendo. Quem são aquelas pessoas? Elisa é uma menina mal educada e mimada. Você é uma mulher malvada. Se papai estivesse aqui, ele não permitiria isso. Devemos contar para o papai. Temos que buscar nossa irmã de volta. Sim, nós temos. Silêncio! Parem de falar como gralhas. Estou farta dessa conversa! Vocês me deixam muito cansada! Transforme-se em criaturas silenciosas e pacientes. Desapareçam da minha frente.
Voem para as alturas. Como pássaros, o dia passarão. A noite, com forma humana, sentirão. Em seguida, os príncipes começaram a sofrer mudanças. Penas brotaram de seus corpos e os braços se transformaram em asas. A rainha malvada queria transformá-los em simples pássaros. Mas os príncipes eram tão nobres de espírito que se transformaram em majestosos cisnes selvagens. Dominados pelo estranho feitiço, bateram suas fortes asas e voaram indefesos das janelas do Palácio Real. Tentaram aterrissar, mas não conseguiram e subiram cada vez mais e mais alto, em círculos, e depois se foram. Os anos passaram uns iguais aos outros. Elisa trabalhava arduamente nas terras dos camponeses, cuidando dos animais e aprendendo a tricotar e a tecer. Muitas vezes a tristeza que sentia pelos irmãos era insuportável. Então, para se distrair, brincava com uma folha verde. Fez um pequeno furo na folha, de onde podia olhar o céu e imaginar que podia ver os olhos de seus irmãos. Sentia a falta deles, assim como do pai e também de seus lindos livros. Quando completou 15 anos, Elisa foi levada de volta ao castelo. Assim que a rainha a viu tão bela e encantadora, ficou cheia de inveja e de ódio. Pensou em transformar Elisa num pássaro também, mas temia que os empregados pudessem ver e então contar ao rei. Minha querida Elisa... A rainha agarrou o braço de Elisa e a levou para o toalete real. Como você está linda! Venha, vou ajudá-la a se banhar e se preparar para ver o seu pai. As minhas ordens, sapo, vai acatar. Esta menina feia como você vai ficar. Que fique má e feia completamente, tão medonha que seu próprio pai a estranhe totalmente. Elisa era tão pura e carinhosa que os sapos cresceram tão dóceis e se transformaram em 3 belos botões de flores vermelhas. A rainha ficou enfurecida. Rasgou o vestido de Elisa, jogou cinzas e despenteou seus cabelos. Lambuzou seu rosto com uma pasta grudenta e mal cheirosa. E então, rindo com aquela expressão maligna no rosto, a rainha arrastou Elisa até a sala do trono do pai. Alas, o rei não a reconheceu. Ficou muito bravo. Essa pobre e iludida criatura diz que é sua filha. Que brincadeira cruel é essa? Minha filha era uma menina adorável, agora já não é mais. Oh, meu querido pai, não vê que sou eu? E meus irmãos, onde eles estão? Eles vão saber que sou eu. Meus meninos também se foram, estão mortos há 7 anos. Já basta! Gritou a rainha. A garota é uma doida ou está querendo zombar de você. Fora com ela! Tirem essa infeliz daqui de uma vez! Os guardas pegaram Elisa e a levaram para fora dos aposentos do rei e deixaram-na à porta do palácio.
Ela procurou por seus irmãos em toda a parte do palácio. Parava os empregados para perguntar se eles tinham visto os filhos do rei, mas nenhum deles podia dizer com certeza o que tinha acontecido com os meninos. Ninguém reconhecia Elisa como a irmã. Só os pardais e o cão de guarda do estábulo a reconheceram, mas ninguém deu atenção a eles. Elisa deixou o palácio e perambulou pelas redondezas cada vez mais longe. Chorou amargamente por seus irmãos. Não sabia por onde andava, mas decidiu encontrá-los, nem que levasse a vida toda. Quando a noite chegou, Elisa entrou numa floresta. Estava longe de qualquer estrada ou trilha. Havia caminhado bastante naquele dia. Suas pernas doíam, sentia o corpo dolorido e os olhos estavam pesados de tanto cansaço. A noite toda ela sonhou com seus irmãos, sua infância feliz e seu lindo livro. De uma das páginas emergiram cisnes brancos como neve com coroas douradas. De outra página, uma deusa do rio acenava para eles. Da página seguinte, surgiu um rei jovem montado em seu cavalo com uma princesa nos braços. Ela se levantou e perambulou até chegar a um lago no bosque. Seu reflexo na água era embaçado e feio, e ela se assustou e rapidamente mergulhou nas águas límpidas e claras do lago. Quando saiu, sentia-se limpa e refrescada. Agora sentia-se com as esperanças renovadas para continuar sua jornada. Ela ainda não sabia para onde iria, mas tinha certeza que seu coração lhe mostraria o caminho para encontrar seus irmãos. Dera apenas alguns passos quando encontrou com uma velha senhora que carregava uma cesta de morangos. Perguntou à velha senhora se tinha visto seus irmãos. Não, mas há pouco vi cisnes com coroas em suas cabeças perto de um riacho. Elisa percorreu o riacho durante o dia todo até chegar perto do mar, onde não havia mais fronteiras. Procurarei por meus irmãos, não importa quanto tempo possa levar. Mesmo que algum mal tenha se abatido sobre eles, não descansarei enquanto não resolver. O sol já estava se pondo. Elisa viu no horizonte algumas sombras aparecerem. Ergueu-se, abrindo bem os braços, e acenou para os cisnes. Enquanto olhava, eles se transformavam em belos príncipes. Querida irmã, procuramos por você em toda a parte. Ela correu aos braços deles, dizendo seus nomes. Carl, o irmão mais velho, contou a Elisa sobre o feitiço. Durante o dia, vivemos como cisnes e voamos no céu. Mas quando a noite chega, voltamos à forma humana. Não vivemos aqui. Vivemos do outro lado do mar. E amanhã devemos voar de volta. A viagem é perigosa. Temos que ser muito cuidadosos para cruzar o mar num dia só. Querida irmã, você tem coragem de vir com a gente? Claro que sim. Não suporto mais ficar longe de vocês. A noite toda eles juntaram cascas de salgueiro, palha e capim. Fizeram uma rede bem flexível e bastante forte para carregar Elisa do outro lado do mar. Elisa deitou-se na rede e caiu no sono.
Eles voaram até o entardecer. As horas passaram rápidas e o céu ficou escuro. Mesmo assim, os cisnes tentaram avançar. Quando o sol se pôr, meus irmãos voltarão ao normal. Eles não podem voar mais rápido. Certamente cairão ao mar e morrerão afogados. Elisa viu uma pedra saliente no mar. A pedra parecia tão pequena e perigosa, mas os seus irmãos estavam bem perto dela. O céu estava carregado de nuvens, provocando raios e trovões. No entanto, ela não sentia mais medo. Ao nascer do sol, o mar estava sereno e calmo. Os cisnes apanharam a rede novamente e retomaram seu voo. Finalmente, eles alcançaram o lado oposto da praia e aterrissaram ao lado de uma caverna no topo de uma colina onde moravam. Ao pôr do sol, eles retornaram à forma humana. Eu vi vocês todos em meu sonho, ela disse. Nossa vida é como um sonho, falou Carlos, o mais velho. Prometo que encontrarei uma forma de livrá-los do feitiço. Então eles a levaram para a caverna, numa cama cheia de folhas e flores. Tenha doces e bons sonhos, querida irmã. Talvez eu sonhe como quebrar o feitiço. Ela não sabia, mas essas foram suas últimas palavras por um longo, longo tempo. Naquela noite, Elisa sonhou que estava voando entre as nuvens. Uma enorme nuvem em forma de castelo veio em sua direção e, quando se aproximou, Elisa viu uma mulher na entrada da porta com uma folha de urtiga na mão. Essas folhas de urtiga podem ajudá-la a libertar seus irmãos, mas você deve suportar esse sofrimento. Procure bem e junte este tipo de folhas que crescem nas montanhas, nos túmulos e nos cemitérios. Elas vão machucar sua pele, mas você terá que amassá-las com as mãos. Faça blusas tricotando os fios do linho das folhas. Quando atirar as blusas tricotadas nos seus irmãos, o feitiço se quebrará. Mas uma vez que começar, seja cuidadosa. Você não deve falar, porque será como furar seus corações com uma espada. Este é o segredo para não lhes arrancar a vida. Portanto, será que consegue ficar calada como um túmulo? Anoiteceu e seus irmãos estavam dormindo. Elisa correu pelas montanhas acima e começou sua penosa tarefa. Suas mãos queimavam como fogo. Ela colheu todas as folhas de que era capaz e as carregou em seus braços e trabalhou o dia todo. Amassou e torceu as folhas, colocando-as numa pilha. Ao pôr do sol, seus irmãos voltaram. Ficaram impressionados pelo seu silêncio. Pensaram que era um novo feitiço que a madrasta havia jogado. Mas quando viram as mãos de Elisa, entenderam que o trabalho que havia feito era para salvá-los. O irmão mais novo chorou e onde suas lágrimas tocavam, ela não sentia mais dor e as bolhas desapareceram. Ela trabalhou a noite inteira e, ao amanhecer, a primeira blusa já estava pronta. No dia seguinte, caçadores surgiram nas montanhas e cercaram a entrada da caverna. Então um deles avançou e entrou na caverna. Ele era o mais bonito dentre eles e era o rei daquelas terras. Linda donzela, por que está escondida aqui? Quem é você? Uma princesa?
Isso eu posso perceber, apesar de suas roupas. Mas princesa de qual reino? Ela deve ser muda, ele pensou. Mas seus olhos dizem tantas coisas. Venha comigo, disse o rei. Uma caverna gelada e abandonada não é lugar para uma princesa. Nunca antes em sua vida, Elisa havia encontrado alguém tão nobre e tão bonito. Mas não ousou dizer palavra alguma, pois a vida de seus irmãos dependia do seu silêncio. O jovem rei ofereceu a ela o melhor aposento do castelo, mandou que os empregados a vestissem e penteassem seus cabelos. Depois a levou para a corte, e todos se curvaram diante de tanta beleza. Olhando para ela, o rei se sentia cheio de alegria e desejava que ela fosse sua noiva. Somente o ministro do rei tinha suas dúvidas e disse a ele que a linda donzela era uma bruxa que queria deixar o rei enfeitiçado e apaixonado. Mas o rei não deu ouvidos a ele e celebrou uma festa em homenagem à princesa. Mais tarde, o rei mostrou os aposentos e os perfumados jardins do castelo. Mas mesmo assim não conseguiu fazê-la sorrir. Elisa só conseguia pensar em seus irmãos e o triste destino deles. Ela parou à margem do jardim e olhou em direção ao mar e o pôr do sol. Sei que algo a preocupa, ele disse. Faria qualquer coisa para ajudá-la. Venha comigo. Tenho algo para lhe mostrar. Aqui você pode imaginar que está em sua casa da floresta. Você quer ser minha rainha? Mas ela fechou os olhos e negou, movimentando a cabeça com tristeza. Daquele dia em diante, o rei continuou repetindo sua pergunta, mas como resposta, Elisa se pôs a trabalhar sem cessar dia e noite. Mas uma noite chegou em que não tinha mais linho. Ela sabia que havia mais urtigas no cemitério e ela deveria ir apanhá-las. De repente, ela ouviu uma voz e, à luz do luar, pôde ver a fada de seus sonhos. Não irá falhar. Não tenha medo. Com renovada coragem, Elisa colheu todas as folhas que era capaz de carregar e correu de volta ao palácio. Na cidade toda, somente uma pessoa viu Elisa. Foi o ministro do rei. Ele foi direto até o rei, o acordou de seu sono e contou o que havia visto. O rei ouviu as palavras do ministro e seu coração ficou em dúvida pela primeira vez. Nos dias que se seguiram, o rei foi ficando cada vez mais triste. Elisa percebeu sua mágoa e ficou preocupada. Porém, havia pouco para terminar sua tarefa. Faltava apenas uma blusa. Mais uma vez, deveria ir até o cemitério. O ministro a seguiu e insistiu para que o rei o acompanhasse. Ficaram observando Elisa atravessar os portões de ferro e entrar no cemitério e, em seguida, apanhar as folhas de urtiga. Agora você acredita em mim? Murmurou o ministro aos ouvidos do rei. Seja forte, meu rei. Ela deverá ser julgada pelo povo. E quando o caso foi colocado mediante o julgamento do povo ignorante, receosos declararam que Elisa deveria morrer queimada.
Elisa foi conduzida à escuridão de um calabouço. Tudo que deram a ela foram suas folhas e blusas, mesmo porque não podiam lhe dar nada mais que isso. Ela retomou seu trabalho de fiar e tricotar as blusas, enquanto o povo a humilhava das ruas de baixo. Ela trabalhou a noite inteira, com a ajuda de um ratinho que arrastava as folhas para ela e com a canção de um passarinho que ficava na janela, alimentando sua coragem. Pela manhã, o carrasco chegou. Você deve morrer queimada com todas as suas bruxarias, ele disse, apontando para as blusas tricotadas. O povo todo se aglomerou nas ruas da cidade, enquanto Elisa era levada até a pira numa carroça. As blusas estavam com ela e continuou o trabalho até terminar a última. Olhem a bruxa! Olhem a bruxa! Vaiava a multidão. De repente, houve uma rajada de vento e um bater de asas. A multidão olhou para cima e lá estavam os cisnes, descendo até a carroça como se fosse uma enorme nuvem branca. O carrasco agarrou Elisa e estava pronto para acender a pira com a tocha. Rapidamente, Elisa atirou as blusas sobre os cisnes selvagens. E eles se transformaram em belos jovens. Ah, Elisa, tudo acabou. Estamos livres. Valdemar, o mais novo, ficou ainda com um braço branco de penas, porque na sua blusa estava faltando uma manga. Carlos, o mais velho, pulou até a pira para que todos pudessem vê-lo. Agora, finalmente, a verdade é revelada, ele gritou. Nossa irmã é inocente. E então ele contou a todos a verdadeira história deles do começo ao fim. Todos ouviram, homens, mulheres e crianças. Lágrimas escorriam de seus olhos pela dor que Elisa havia suportado e ficaram comovidos e impressionados pela coragem que ela e seus irmãos possuíam. Quando Carlos falou, um perfume no ar se espalhou e do local brotaram lindas rosas vermelhas. E uma única rosa branca surgiu entre elas. Tinha o esplendor de uma estrela proclamando a pureza de Elisa ao mundo. O jovem rei apanhou a rosa branca e a colocou no peito de Elisa. Tudo o que quero é seu amor, minha dama. Embora eu não o mereça. Sim, terás o meu amor de todo o meu coração, respondeu Elisa, com uma voz tão clara que fez o badalar dos sinos espalharem alegria por todo o reino. E eles viveram felizes para sempre. Com certeza, este era um bom começo.